homem, eu não sei se era um homem ou tinha mais homens nesse grupo de 14 a 16 que ele já tinha atendido, ele percebeu que em todas essas situações havia uma história de sedução precoce, né? Havia uma história de abuso, né? De abuso. Hoje a gente sabe que a criança, até quando o fato dela ver, né, aquilo que ela não está neurologicamente pronta para entender, no caso de um relacionamento sexual, isso é entendido como abuso, tá? Então ele viu tudo isso, ele viu isso acontecendo e ele entendeu que a histeria, que até naquela época era chamada histeria, né? A histeria, ele entendeu que a histeria tinha a ver com uma história de sedução precoce ou de abuso sexual, né? Quando ele fez essa apresentação, ele não foi bem recebido pela sociedade vienense, nem pela sociedade de psiquiatria, nem pela sociedade de neurologia. O que aconteceu? Em 1897, ele muda isso, ele muda e daí ele traz a teoria a teoria dos impulsos, né? Ele muda o nome e tal, e ele nega o começo dele. Em 1980, outros, né, por exemplo, principalmente Alice Miller, que era uma psicanalista, ela começa a trazer de novo a história do abuso sexual como sendo muito significativo na vida de uma criança, né? Junto com ela vem outros autores também, né? Eu até tenho um livro aí, se quiserem eu posso pegar, tá? Veio um francês que trabalhou na biblioteca, que é responsável pela obra do Freud em Paris, e ele também entende que Freud, em alguma maneira, se omitiu em relação à situação do abuso, né? Então, o que a gente sabe hoje? Que quando uma criança vive algo que ela não conseguiu processar, né? O tempo inteiro você está sendo bombardeado por um monte de informações, né? Por exemplo, essa entrevista que eu estou te dando aqui é uma informação, né? Você tem dentro da tua cabeça capacidade para processar essa informação, né? Você tem um registro, imagine que tua cabeça é um computador com vários arquivos, tá? Então tem um arquivo aí que é informação nova ou trabalho da escola, tá? Então o que você está fazendo aqui comigo vai lá pro arquivo, trabalho da escola. Agora, se você sai daqui e você vê uma pessoa atirando na outra aí na rua, você vai ficar com provavelmente na tua cabeça, naturalmente a gente não tem arquivos para situações que são ameaçadoras, entendeu? E talvez você leve um susto muito grande, e meu Deus, como é fácil a pessoa morrer, essa informação é uma informação que a tua mente não está programada. Se a gente for pensar do ponto de vista da neurociência, você vai ver que houve uma inundação tão grande de neurotransmissores na tua cabeça, entendeu? Que a tua parte cortical, que é aquela que entende, né? Ela saiu do ar e você começou a funcionar no modo que é o modo mais tipo luta e fuga, sobrevivência, aonde as imagens elas se desvinculam muitas vezes, as imagens do que a gente ouve se desvincula do que a gente sabe. Essas situações, essas são situações que causam traumas. Então uma criança vê uma situação como ela não digere essa informação. Essa informação não vai lá para o arquivo morto. Então ela fica como que fazendo em alguns momentos flashback, sabe? Ela precisa ser integrada, porque a gente precisa, para a gente ter saúde, a gente precisa integrar experiências, entendeu? Então, como que eu vejo isso? Então, a cura, no caso dessa paciente do Freud, não estaria em campo, não estaria em nada. A cura estaria na revivência do trauma e na ressignificação disso, entendeu? Aí, o que a gente pode chamar de ressignificação, você pode chamar de reprogramação, você pode chamar de reprocessamento, a gente está falando sempre do mesmo, da mesma função. A gente precisa reprogramar, ressignificar. Agora, se eu vejo isso, né, se eu vejo uma situação, se eu sou criança, eu tenho 4, 5 anos, eu vejo isso e olho para a cara do abusador ou da cara de quem me viu e vejo a cara deles assustada, isso significa, eu gravo isso como, meu Deus, isso está errado, eu não estou podendo ver isso que eu estou vendo, entende? E isso fica como uma lembrança perturbadora. E
como o nosso intelecto, nosso ser é uma caixa de resolução de problemas, então isso fica dentro de mim como se ficar, meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso. Tem algo que você não dá nome. Então, às vezes você vai ficar com medo de avião, às vezes você vai ficar com medo de, às vezes você vai ficar com medo de altura, às vezes você vai ficar, sabe, você vai, em algum lugar, você vai precisar colocar esse mal-estar, porque provavelmente nessas situações existe uma dissociação, aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu estou sentindo. Aquilo que eu estou sentindo fica ali registrado e eu acabo contando histórias sobre isso que eu vivo. No caso, então, é mais ou menos o que geraria essa angústia, essa ansiedade isso. Que ela tem, já aproveitando. E já aproveitando justamente que você entrou no assunto da minha outra pergunta, né, que eu achei bem interessante, você só acrescentaria para mim como que a Gestalt lidaria com esses traumas, né, que você estava agora há pouco explicando sobre esse, aproveitando o embasamento e falando ali dos traumas, você poderia me falar um pouco mais do trauma nessa visão da Gestalt e na visão da Catharine, porque justamente, como você disse, pode ser ocorrido então um trauma na infância, e como que a Gestalt lida com isso, com esses pacientes com trauma? Olha, na verdade, né, hoje a gente tem, na minha prática, eu tenho outras ferramentas que vão lidar melhor com o trauma do que a Gestalt. Mas falando da Gestalt, por exemplo, a gente vai entender isso como se tivesse sido como uma Gestalt incompleta. O que é uma Gestalt incompleta? Uma Gestalt incompleta é aquilo, por exemplo, Gestalt é uma palavra que só tem tradução não existe é uma palavra alemã que não tem tradução literal para nenhum outro idioma. A palavra Gestalt significa forma completa, né? Estrutura. Então, quando eu vejo, por exemplo, linhas pontilhadas, a tendência da minha mente é completar esses espaços. Então, se eu vejo um monte de linha pontilhada, a minha tendência é ver um risco. Por exemplo, quando eu vejo um triângulo pontilhado, embora eu esteja vendo um tracinho depois do outro, eu vejo a forma pronta, tá? Por exemplo, se eu começo a cantar para você, tararararara, o que tua mente procura? Completar a música. Qual música? Uma música lá, que vem de mim, que eu tenho do passado. Por exemplo, o que vem aí? Hino nacional. Hino nacional. Se eu estiver bem desafinada, é o hino nacional. Então, o que a gente tende? A gente tende a completar aquilo que foi iniciado. Então, isso que significa Gestalt, essa busca de completamento, vou usar um neologismo aqui, uma busca de completação, completamento, sei lá. Então, essa busca de completar também se dá no nível psicológico. Então, no caso do trauma, o que a gente vai fazer? No caso da Gestalt, por exemplo, o que aconteceu diante, né? A gente diz, hoje se fala do trauma, né? Que o trauma, o mal dele, o problema do trauma, não é o evento em si mesmo, mas é o que fica, o residual que fica no nosso organismo de tudo aquilo que foi, de todas aquelas, de todo aquele, como é que é o termo? De alguma forma existe uma alteração tão grande na tua fisiologia, fisiologicamente você é preparado, né? Se você vê algo que te desagrada, você é preparado para gritar, para espernear, para ficar longe, né? Em situações, por exemplo, de abuso ou de uma catástrofe, né? Muitas vezes você não consegue terminar o que você precisaria ter feito. Por exemplo, se ela viu um relacionamento sexual acontecendo, ou se ela foi vítima de um abuso, o que combinaria para terminar essa situação, né? Tipo assim, eu não quero ver isso, sai da minha frente, né? Então a gente buscaria um trabalho, que seria o trabalho de monodrama, provocando uma visualização, né? Tipo assim, imagina lá, o que você lembra disso? Fecha os teus olhos, né? Imagina como que tá fulano, como que tá ciclano, o que você vê. E, de alguma forma, a gente vai provocar para que ela tenha aquela reação que ela não pôde ter naquele momento, né? Provavelmente, se ela ficou com isso engasgado, ela talvez não tinha confiança
em colocar isso para mais ninguém, entendeu? Talvez não tivesse uma boa relação com a mãe, para ela poder, com a cuidadora principal, normalmente a nossa cultura é a mãe, para ela poder falar. Ela provavelmente era uma criança meio sozinha, sem confiança no meio externo para poder contar o que ela estava vendo, né? Então a gente faria, como eu te falei no começo da entrevista, eu colocaria, né, que você me perguntou que técnicas ou que jeito que a Gestalt trabalha, a gente procuraria fazer com que ela vivesse aqui e agora, revivendo o que foi visto lá, para que ela ressignificasse essa situação. Então tá, a gente tinha também aqui mais uma perguntinha, mas você também já aproveitou e já respondeu de uma forma bem completa, né? Do que seriam os efeitos psicossomáticos que provocam um trauma na Gestalt. Acredito que isso já foi respondido no longo da entrevista, né? Porque Sim. A gente abordou justamente num completo, né? Então, assim, sobre as considerações finais aqui, no caso ali a gente vê, então, que ela tem toda essa angústia, tudo. O que você diria para um paciente nessa situação? Olha, a gente sempre diz assim, que o sintoma, do ponto de vista gestáltico, o sintoma só é a porta de entrada. O sintoma só é a porta de entrada aonde que vai permitir que eu conheça quem é essa pessoa, né? Que recursos estão de alguma forma negados para ela? Quais as respostas que estão inabilitadas, né? Qual função ela perdeu? Ela perdeu o olho, ela perdeu o ouvido, ela perdeu o coração, né? Hoje a gente vive num mundo, o mundo de hoje é um mundo que te chama o tempo inteiro para você perder o olho, para você perder a capacidade de falar, né? Por exemplo, você tem muitos elementos distratores, por exemplo, a televisão. A televisão, ela faz com que você fique ali passivamente recebendo. Uma criança recebe sem usar, sabe assim, a criatividade, a imaginação. Você vai para uma festa, numa balada, né? O som é tão alto que você não ouve. Você só ouve o som, você não faz mais contato, né? É escuro, você não consegue fazer contato visual. Via de regra, as pessoas beberam demais e elas não conseguem estar presentes, né? Então, a Gestalt, ela é uma terapia que visa o contato. Nós somos seres gregários, nós precisamos de contato com gente. A gente precisa de gente. Para ser gente, eu preciso de gente. Eu preciso de gente que me confirme, eu preciso de gente que me abraça, eu preciso de gente que diga, sabe assim, que me vê, né? Então, a gente vai buscar restaurar ou trazer, né, aquilo que as pessoas de alguma forma foram perdendo ou não ganharam, aquilo que potencialmente elas têm para desenvolver, né, durante todo o processo. Eu vejo assim que o Fritz realmente ele foi um visionário. Hoje, conhecendo o que eu tenho conhecido, por exemplo, da neurociência, de técnicas que são técnicas mais neurobiológicas, eu vejo que ele intuiu o que hoje tem sido provado, né? Tem a terapia cognitiva, ela tem limitações. A gente precisa buscar entrar em contato com aquilo que vai além do cortical, que tem a ver com o cérebro emocional, que tem a ver com o cérebro reptiliano, e essas técnicas, como as técnicas que ele propõe, né, as técnicas que usam a imaginação, a visualização, que buscam a expressão através de monodramas, elas são fantásticas para a gente fazer essa ressignificação. Legal, Iá. Então, agora, se você quiser falar um pouco do seu programa de pós aqui pro pessoal pro pessoal da sala lá. Eu falo então. Eu sou à vontade. Apaixonada pela Gestalt. Desde 2004 eu tenho feito um curso de formação que dura de 1 ano a 1 ano e meio, né? Esse curso tem acontecido às quintas-feiras, das 7 às 10. Já formei um monte de gestalterapeuta que estão aí no mercado trabalhando e tal, né? Tenho participado de todos os congressos internacionais, congressos nacionais de Gestalt e tal. A gente está organizando agora o primeiro congresso brasileiro de Gestalt que vai acontecer aqui em Curitiba, né? Nós estamos organizando, tem uma comissão organizadora, estamos fazendo assim um trabalho super legal, vai ser ali no Unimed, Unimed Expo Center, né? Isso. Expo Unimed, né? Não sei.
Nossa. E se alguém de vocês, né, tenho muitos alunos da Tuiuti, vocês são da Tuiuti? Isso. Então, muitos alunos da Tuiuti que começaram no primeiro ano fazendo o curso comigo e sempre me contam, entendeu? Que conseguiram ter uma, sabe assim, ter conseguiram aproveitar muito mais o curso por ter essa vivência que de alguma forma foi sistematizando o conhecimento que eles tinham. Se algum de vocês tiver interesse em participar de uma aula sem custo, vocês são bem-vindos. Obrigado, então, Yara. Muito obrigado pela entrevista, Yara, por estar nos cedendo espaço para estar falando um pouco da Gestalt, um pouco do caso. A gente agradece de coração, né? E muito obrigado. Você terminou? Pode ir. Não, eu só sinto de não ter... realmente eu não, sabe assim, não fui a fundo, e faz muito tempo que eu tive contato com a Gestalt, com a psicanálise, e eu não fui a fundo no caso, no caso que vocês trouxeram. Mas de qualquer forma, veja, independente, é aquilo que eu falei, independente do sintoma, a gente sempre começa pelo mesmo caminho, que é a ressensibilização do indivíduo. Então,